Muito. Faz, sim. Não sei. Vai mudar muita coisa. Bora, pessoas. Então, 9 de novembro, começando a aula de S1000. Estivemos conversando até agora mais sobre multiverso. Multiverso, omniverso. O omniverso, que é da NVIDIA, tá? Eles também estão desenvolvendo. É, Enfim, coisas que vão acontecer e bastante e que nos afeta diretamente na nossa área. Pessoas, o que eu quero de assunto de hoje para falar é principalmente sobre as trocas de mensagens do CIP. Então a gente já viu a parte de arquitetura, a visão de agentes, cliente e servidor, agentes terminais, né, que são user agents, né, os UAs, tanto quanto clientes como terminais, então os UACs e UAs, onde as mensagens são de requisição e resposta, ok. E hoje eu quero falar principalmente justamente disso, dessas coisas, requisições e respostas. Tomás, abaixo, por favor, que são as mensagens, que podem ser agrupadas em transações, que são esses pares de pergunta e resposta, que podem ser agrupadas em grupos maiores, que são os diálogos. Então, hoje eu quero falar de diálogos, transações, mensagens, requisições e respostas, né? As trocas de mensagens entre os agentes. Vocês deram uma lida do material, o que vocês acharam? Eu não tive tempo de ler tudo, não, mas eu tava vendo até o início ali daquele exemplo, Aquela figura? isso, das Uhum. operações ali de mensagens. Aí eu dei uma olhada na figura, mas não cheguei a ler tudo ali, aquela parte ainda. Tá. Alguma dúvida assim no entendimento? Porque como eu tinha falado para vocês, a partir de agora a gente conversa brevemente, tá? E só para montar uma aula. Então, se alguma coisa vocês não entenderam, porque hoje, como eu falei, eu quero falar sobre mais ou menos a minha figurinha que eu quero falar hoje. Seja P2P, desenho em triângulo ou modelo federado, como é que funciona a troca de mensagens? Tem mais alguma informação que vocês querem que eu acrescente? Eu não cheguei a ler tudo também, fiquei nesse impasse, que era bastante coisa ali, mas enfim, me chamou a atenção, o professor fez os exemplos até nas últimas aulas, o primeiro estágio ali, quando os clientes que estão conectados ao CIP, eles fazem o intermediário com o CIP e continuam, mas como que de fato ocorre isso? O que que acontece? Ele faz um bridge ali, o que que ele faz ali, a CIP, no final das contas? Quando o segundo pacote chega, vamos dizer assim. O primeiro é para conhecer, e depois, o que que acontece? Que ele vai depois, basicamente, ponto a ponto, né? De A para B, mas o CIP está ali no meio, pelo que eu entendi. Uhum, uhum. Naquele desenho em triângulo, porque eu tinha feito 3 desenhos, é isso? Isso, Ok. isso. Tá, eu vou Essas falar sobre. etapas, o que que realmente ocorre ali por trás da... Ah, tá. Então eu vou fazer hoje então o desenho de o que acontece em cada um. A mensagem passa por aqui, no que ela é afetada. Sim. Tá, eu vou falar sobre servidores SIP então também. Ok. Servidores SIP, tanto no desenho triângulo, né? Triângulo, quando ele triangula, né? O cenário clássico de um PBX, né? De uma central, ou no modelo federado. Ok. Uhum, tá. Uma Sim. outra, Oi, pode falar. outra coisa ali que eu li também, não sei se em algum momento ele deve falar no texto, mas fiquei em dúvida ali, ele comenta rapidinho, acho que na introdução. Fala assim, que o usuário mantém um identificador único independente da localização dele na rede. Tá, Aí sobre o queria entender RI. um pouquinho melhor sobre isso. Uhum, tá. Ok, sim, isso aí é o RI. A ideia é que sempre para eu poder localizar o usuário, eu não posso confiar simplesmente nas informações das camadas inferiores, que é algo que eu sempre falo várias vezes. Então, ele não vai se basear por exemplo, no meu caso, um etorresine arroba 91 ponto alguma coisa. Na verdade, eu sempre tenho que ter um endereço que pode ser traduzido. Aí entra o DNS. DNS para vocês é tranquilo ou não? Porque senão eu encaixo aqui também. Pra É, falar a a gente, verdade. Eu lembro da ideia, assim, mas mais a fundo, assim, eu não me lembro, não. se tem algum ponto que o professor, que é bem da área, assim, especificar que é interessante nós saber, eu acho que é legal. Sim, eu tenho falado sobre serviço, é um registro especial Sim. sobre isso. Deixa eu até abrir um terminal aqui, mas para mostrar para vocês rapidamente. Eu acho que a gente tem isso. Eu vou compartilhar a tela toda e vamos lá. Vamos só rodar um cliente aqui rapidinho, porque a aula que eu tô planejando para hoje ela é de quadro, é para eu poder fazer os desenhos. Então aqui no caso, o que eu tenho? Deixa eu só vou aumentar a tela.
Se a fonte estiver muito pequena, por favor, me avise. Então, normalmente, o que a gente tem? Quando a gente quer, por exemplo, ifs, que é do BR, tecla C estranho. Eu vou fazer um dig A. O dig, para quem não conhece, é um cliente DNS, onde eu quero saber o registro A, ou seja, eu quero fazer a tradução do domínio, né? Até vou fazer um SOA para deixar claro que eu estou falando de um domínio, ó, então, Start of Authority, a autoridade do endereço, do domínio em relação a Artemis, que é a primeira máquina, o servidor principal do domínio, então artemis.ifsc.br, ponto, né, para dizer que encerrou aquele endereço. E aqui, embora o primeiro ponto a gente pode traduzir como arroba, tá? Aqui é o root, arroba, ifsc.br. E aqui tem os prazos de validade, sempre lembrando que o DNS são informações temporárias, não são informações definitivas. O tempo todo tem que ficar atualizando. A gente até estava falando do Facebook agora há pouco. O que pode ter acontecido, acho que eu já falei isso uma vez, no caso do BGP, aquela coisa toda, mas o que afetou foi o DNS. O DNS não estava resolvendo, e uma vez que ele propaga isso com tempos curtos, após estourado esse tempo, por exemplo, 1 hora, que são 3.600 segundos, a informação ela deixa de estar disponível para os demais. Eu preciso atualizar isso regularmente. Então, no caso, eu tenho o SOA, mas se eu quiser fazer a tradução para saber qual é o address, eu vou ver que eu tenho um endereço que é 191.36.094, que é uma máquina que fica lá na reitoria, que deve ser, provavelmente, a página principal do Instituto. Mas tem um serviço que ele se chama Service, SRV, onde daí eu preciso falar principalmente da camada de transporte e da camada de aplicação. No caso da camada de aplicação, eu vou falar, por exemplo, underline ou underscore, né? Então, cip.udp. Opa, aqui eu escrevi errado. Então, vamos lá ver se eu escrevi correto, beleza? Então, se eu quero saber qual é o serviço que está rodando no protocolo CIP, no protocolo UDP, aí por isso que é underline CIP, underline UDP, ele vai dizer aqui, ó, prioridade 5, ordem 10, né? Porque eu posso ter vários servidores, então eu tenho as prioridades, eu tenho os pesos ali interno. Então, se eu quiser rodar CIP sobre o UDP dentro do instituto, tem uma máquina que se chama PBX IP ACAD, que está rodando a porta 5080. Se eu quiser ver se tem alguém sobre TCP, por exemplo, eu acho que não tem. Não tem. Tanto é que ele não mostrou a answer, né? Não mostrou a resposta. Ou seja, esse é um registro que ajuda também a dizer onde é que está rodando determinada aplicação. O legal seria que eu pudesse rodar praticamente todas. Mas aqui é legal porque, no caso, o CIP só para registrar, né? Vamos lá. Services. Ele roda na porta, onde é que ele está? 5060. Já no nosso caso, por uma questão de não sofrer tanto ataque, né, é trocar para uma outra porta. Por isso que o registro DNS ajuda a gente. Aí a gente acaba usando a porta 5080. E isso se chama DNS Service, para facilitar a localização de serviços, uma vez que não são de portas bem conhecidas, aquelas registradas da IANA. Deixa eu só falar então. Então eu só vou mencionar ele, porque respondendo as duas perguntas, aproveitando a anterior da Camila, eu vou colocar isso no vídeo, claro, só porque a ideia é que, independente de onde o user end esteja, eu quero achar ele, eu quero localizar. E é para isso que serve o servidor, um servidor de localização. Não sei se é de nosso interesse aqui para a matéria, mas eu tenho curiosidade, se o professor de repente querer acrescentar, de como é feita essa consulta de fato, que eu sei que deve ter ali um nome e o IP, né, correspondente. Como que é feito isso? Se tem vários servidores, quanto tempo no leva DNS? isso? Qual é o mecanismo que é usado? É um hash? O que é? Porque além do tráfego na rede, né, teria que consultar essa tabela, se fosse uma tabela gigante, sei lá, como que é feito isso de fato. Tá, tô pensando aqui que, se for o caso, eu separo essa aula pelas duas que vocês estão me trazendo em duas partes, então. Não, se for necessário, professor, é mais curiosidade mesmo, mas se não agrega para nós. Ajuda, porque eu não sei o quanto vocês viram de DNS. É que o DNS, às vezes a gente não percebe o quão importante ele é. Ele é absurdamente crítico. Ele é extremamente crítico. Eu posso matar todos os serviços, praticamente todos os serviços, sem o DNS. O DNS eu não posso mexer. O DNS é muito, muito, muito severamente importante para a internet. A gente tem um grau de dependência dele maior que o HTTP. Porque a gente consegue usar outros protocolos de transferência. Agora, usar coisas diferentes do DNS, não sei. Não tem. Na verdade, o serviço de diretório,
É que tinha antigamente se chamava DAP, Directory Access Protocol, que era usar as informações em árvore. Depois vieram outras versões mais leves, que é o Lite, né? O LDAP. E isso, antigamente, o DAP, o X25, eram padrões de a gente achar informação na rede. Então, todas as informações eram organizadas em árvore. E o DNS é dessa época, sabe? Então, Sim. qualquer coisa que eu fosse achar, eu tinha que usar um diretório. Mais ou menos uma páginas amarelas, assim. Meu Deus, páginas amarelas. Aquela lista que tinha antigamente. Mas era o equivalente da época, e pior que é verdade. O que eu tô achando graça é que os meus exemplos, eles estão morrendo. Mas é páginas amarelas. Sei lá o que tem o equivalente. O Facebook, pronto. Diretório de serviço do Facebook. Oh, que tristeza. Mas era isso mesmo. Para tu buscar informação, tu organizava ela em árvore. E cada ponto da árvore, ela te dava um atributo. E tu organizava os atributos. Não sei se não vale a pena um dia eu ter que falar sobre estrutura de diretório, porque se tu entende diretório, tu entende o LDAP, tu entende o DNS e as suas funções. Ai, que coisa triste. Pô, pessoas, tá cada vez mais difícil ser prof de redes, hein? Ai, tá. Mas vocês veem que é importante falar sobre DNS, porque assim, ó, não tem problema, tá? Eu posso pegar um dia só para falar sobre serviço de diretórios, porque serviços de diretórios ajudam a entender o RI. E se tu entende o RI, tu consegue entender como é que a gente distribui as máquinas através de nomes. Porque isso depois isso aí afeta, por exemplo, o HTTP, na parte de hosts virtuais, os endereços. Então, se eu escrever meet.google.com, né, e eu procurar por meet.google.com, peraí, deixa eu compartilhar a tela, mais uma vez. Se eu disser que eu estou dizendo lá meet.google.com, ele vai me dar um único endereço. Gente, não existe um único computador que vai atender todos os clientes de Meet do planeta. Não é assim que vai funcionar. Na verdade, a minha requisição para o servidor do Google, na minha região, retornou apenas um endereço, porque é para mim. Então, para o serviço do Google, só me interessa mandar um único endereço. Mas significa que eu posso ter vários. Ele tem vários, milhões, dezenas de milhões, ele tem muito endereço. Mas tudo depende de quem faz a solicitação. Então, no caso do DNS, aí seria coisas interessantes sobre GeoDNS, né? Eu respondo de acordo para quem está perguntando. Se alguém está lá na China e escreve meet.google.com, ele talvez vá receber um outro endereço, que é o endereço mais próximo. Aí seria legal falar sobre Ncast. Não sei se vocês estão. Ncast. E aquela velha história, voltamos para a nuvem. Vocês acham que é importante ou não precisa? É com vocês, pessoas. Não vou falar de nuvem, mas eu preciso falar de Ncast. É um endereço que ele aparece em vários lugares e dependendo por onde tu acessa, tu sempre vai ter o mesmo serviço. Então, esse endereço 142.251, ele pode estar em vários computadores espalhados ao redor do planeta. Mas a forma como eles vêm até os usuários, né, a forma como eu roteio até eles, são diferentes. Quem está no Brasil roteia até São Paulo, por exemplo, que é onde está um dos data centers do Google. Quem está na China, vai que é o mesmo endereço, pode até ser o mesmo endereço, só que ele vai rotear para algum servidor da Google lá dentro da China. Apesar de ele estar usando o mesmo endereço e virtualmente, né, potencialmente, ele tá vendo praticamente a mesma tela. Mas são vários servidores com o mesmo nome, com o mesmo IP, isso é uma coisa curiosa, e mesmo assim eles funcionam. Eu acho interessante. Isso é legal para a gente entender como é que funciona serviços em escala. Eu digo isso porque a gente não tem isso no curso, a gente não aborda, né? A gente dá uma boa ênfase em programação, o que é muito importante, claro, mas a gente tem que aos poucos começar a colocar mais assuntos sobre isso. Então, pessoas, eu vou fazer o seguinte: hoje eu vou falar sobre um pouco de Ncast, né? Unicast, Multicast, só para encaixar o Ncast, tá? Então, eu vou falar sobre o Unicast, só abrir um pequeno parênteses, falar sobre Multicast,
Aí eu vou falar do multicast de PV4 e PV6. Mas só porque no fundo eu quero chegar em Ncast, porque o Ncast ele tem uma ligação muito próxima com o DNS. Hoje a gente pega escalas pequenas e não repara tanto, né? Eu tenho um servidor web, um endereço IP. Normalmente a gente trata tudo por unidades. E quando a gente pega esse serviço maior, a gente está falando de coisas realmente maiores. E aí eu depois vou falar sobre o serviço, o registro, até poder chegar em um RI, né? O RI de achar um usuário. Beleza? Eu acho que eu não tenho um usuário mais registrado lá na reitoria, senão eu ia ver o heitorresine, @ifsc, bem bonitinho para fazer uma chamada. Eu acho que eu não tenho, tá? O fone RP, eu vou ver se eu consigo. Talvez pessoas eu não consiga para hoje, então, vídeo por causa disso, tá? Eu vou ver se eu consigo, então, fazer um registro do meu usuário na central oficial do IFSC. Vou ver se eu ainda tenho uma conta. Eu tinha mais de 10 anos atrás. Provavelmente eu não tenho mais. Para depois a gente poder falar de CIP. Pode ser assim, então? Pode ser. Pode ser. Tá? E aí o assunto, esse assunto de diálogos, transações e mensagens, a gente mantém, então provavelmente eu não mando, mas eu vou mandar material sobre DNS. Só que compete para a gente, para a resolução, mas de CIP é aquilo que já foi como tarefa, tá? E aí a gente estica para sexta-feira. Então hoje provavelmente eu vou falar de DNS, Ncast, RI, tarará, tarará. Tento fazer uma chamada ali só para indicar. Se der certo, tudo bem, né? Se eu conseguir registrar na nossa central do IFSC, ok, faço uma chamada, mostro o DNS, o registro, consulta, etc, Wireshark, aquela coisa toda. Se não der, tudo bem, eu só faço mais demonstração mais teórica. E aí, para sexta-feira, a ideia é que eu vá falar sobre diálogo, transações e mensagens, mas a gente também vai fazer a mesma coisa. A gente se encontra e discute o que fazer. Tudo bem? Aí eu vou tentar montar a aula. Ela demora um pouco, tá, gente? São aulas, como eu falei, são aulas bem mais curtas, bem mais enxutas e mais bem preparadas. Elas não são assim que eu simplesmente vou pegar e falando. Mas é isso, pessoas. Mais alguma coisa que vocês querem de encaixar de dúvida? Por mim é isso aí. Não? Tranquilo? Eu não cheguei a ver tudo também. O semestre passado eu comecei a fazer, daí eu li essa parte do semestre passado, mas daí eu não cheguei a terminar tudo, mas eu tenho que terminar mesmo. Vai ser bem diferente que do semestre passado. Eu lembro, mas tinha a parte da matéria, no caso em si, a conteúdo ali, só tinha passado para ler. Muda bastante. Como eu sempre falo, eu vou tentando encaixar o formato que seja mais interessante para vocês. Tá? Então, pessoas, eu vou falar sobre um caso da Cloudflare. Teve um caso que caiu. Vou usar um Discord. O Discord todos são 4 IPs, né? É muito estranho. O Facebook, eu vou falar sobre BGP, alguns exemplos, né? Embora não oficial. Aqui. O Discord. E aí eu vou só mencionar algumas coisas assim. Beleza, pessoas? Aí a gente se encontra na sexta-feira. Aí até lá eu produzo o material e vou avisando vocês pelo Classroom, ok? Fechou, professor. Obrigado. Feito então, pessoas. É isso. Valeu, obrigado. Hoje é só. Qualquer coisa, é só me chamar. Até mais, Valeu. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Só a dúvida. Esse estilo, o senhor é muito voltado para o jogo, né? O senhor Sim, gosta sim. bastante, né? Assim, na verdade, como é que eu posso dizer, professor? Em termos na linguagem de programação que o professor usa mais, ou para fazer as coisas do professor de jogo, o que é? É JavaScript? JavaScript. Isso. Porque o JavaScript me permite que eu consiga usar toda a parte do framework do WebRTC, que é a nossa parte de comunicação em tempo real. Sim. A gente até pode encaixar outras linguagens, mas... Não, sim, mas é mais viável. Mas a gente precisa usar obrigatoriamente JavaScript. Então, se eu quiser colocar um Python a mais, um Rust a mais, eu tenho que acumular com o JavaScript. O JavaScript eu sou obrigado igual. Não, tranquilo. Tá? Mas eu sou... Pode falar.
Não, eu ia dizer que como o WebRTC, ele nos fornece muita coisa, não tem por que a gente fazer isso à mão. A gente aproveita ele e mais para ver os conceitos já aplicados. Ah, tá. Tá? O senhor chega a usar alguma componentização, como se fosse React, alguma coisa, ou só mais JavaScript puro, assim? No caso, eu uso só os frameworks para desenvolvimento de jogos mesmo. Eles tá. ajudam a acelerar com WebGL, a fazer a parte de interação, né? Teclado, mouse, tela de toque, colocar os objetos. Mas em termos de código, é JavaScript puro mesmo. Tá? Tem muita coisa com TypeScript, mas aí como a comunidade do TypeScript ela é um pouco pequena ainda para essa plataforma, isso, então, embora seja melhor, ainda eu não recomendo, mas por causa disso. Em termos de melhor, é porque fica tudo tipado, né? Não tem como... Exatamente, Porém, como o senhor falou, a parte de coisa desenvolvida, se tem ou não para utilizar, se não tiver, daí fica ruim. Então. Tem, e como eu não quero que vocês foquem tanto no jogo, entendi. Eu só quero... porque no jogo eu consigo perceber o tempo real, né? Uhum. E eu até mandei ali o phaser que eu estou usando. Então o phaser eu acho que é um bom ponto médio. Por um lado, a gente programa, por outro lado, não precisa programar tanto, tem uma comunidade grande para a gente pegar os exemplos de código, e a parte que nos compete é a parte que tem pouco, que daí a gente pode desenvolver mais, que é fazer a parte de integração com o WebRTC. Que eu sou interessado mais com a parte web, só que, bom, as matérias junto para finalizar, eu ainda peguei uma bolsa de pesquisa, estou bem enrolado, mas eu acho interessante. O que eu posso dizer é que... deixa eu até interromper a gravação, que não tem necessidade aqui da aula.